Em 2025, estamos vivendo o bull market dos retardados, aqueles mercados que há muito tempo não performavam bem e obviamente não batiam o S&P 500, aqueles mercados que ficaram perdidos na memória dos investidores, mercados impopulares. Esses estão batendo qualquer índice americano em dólares em 2025. E o nome disso é rotação. Existem vários tipos de rotação. Pode ser uma rotação setorial. Investidores vendem bancos e compram varejo. Pode ser uma rotação entre tipos de empresas. Investidores vendem large caps, empresas de grande capitalização, e compram small caps, empresas de baixa capitalização. Ou até mesmo vendem empresas de crescimento e compram empresas de valor. Nesse caso, é uma rotação internacional. Por algum motivo, estão vendendo Estados Unidos e comprando mercado europeu, mercado asiático e até mesmo o patinho feio, os emergentes. O que motiva essa rotação é um assunto de importância para todo mundo. Na minha opinião, é o excesso de incertezas nos Estados Unidos. Nós estamos vendo as políticas do governo Biden serem substituídas pelas políticas do governo Trump. Eu chamo de mix de políticas. É um mix diferente. E ninguém sabe ao certo dizer qual será o resultado líquido dessas políticas no crescimento do país, na inflação ou até mesmo no mercado de trabalho. Isso leva a incertezas exageradas nos Estados Unidos, investidores impacientes estão ao mesmo tempo percebendo que a Europa voltou a investir, que a China está promovendo mudanças na sua economia que talvez possa dar certo. Portanto, vale a pena vender Estados Unidos e comprar emergentes, comprar mercado europeu, mercado asiático. É sobre isso que nós falaremos e muito mais no vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para vocês deixarem um like nesse vídeo e inscreva-se aqui no canal. Eu quero falar sobre os mais recentes indicadores de atividade dos Estados Unidos, a nova atualização do GDP Now, depois falaremos sobre rotação entre mercados e, por fim, a super quarta, que amanhã é dia de decisão de política monetária nos Estados Unidos e no Brasil, e esse é um evento que impacta mercados, correto? Vou começar falando sobre vendas do varejo. Vocês acompanharam comigo esse indicador ontem, ao vivo no YouTube. Esse dado, ele mostrou revisões nos indicadores de janeiro, que já eram negativos, passaram a ser mais negativos. Então, janeiro era ruim, piorou. E fevereiro, os números vieram levemente abaixo do esperado. Então, de maneira geral, foi um relatório levemente ruim. São dados recessivos? De maneira alguma, não são. Só que essas informações ontem alimentaram o cálculo do GDP Now, que é aquele indicador do Fed de Atlanta que tenta estimar, prever o crescimento da economia americana nesse atual trimestre. O que aconteceu foi uma pequena revisão do número, ele caiu um pouquinho mais, de menos 1,6% para menos 2,1%. Entretanto, embora mostre uma contração do PIB no primeiro trimestre, vamos lembrar que grande parte dessa queda aconteceu pelo aumento das importações americanas. O primeiro trimestre foi marcado pela importação crescente de muitos bens e também de serviços, entre eles principalmente o ouro, tá? Por incrível que pareça. E isso impactou negativamente o PIB. Por quê? Quem não conhece a fórmula do PIB deveria saber que importações subtraem o PIB. Então, quanto mais um país importa, maior é o impacto negativo desse componente no PIB. Isso importa? Para mim, não. Eu gosto de acompanhar os componentes mais importantes do PIB. No caso dos Estados Unidos, 70% dele depende de consumo das famílias. Então, é para lá que eu vou focar no consumo. Dentro dessa planilha divulgada pelo GDP Now, do Fed de Atlanta, vocês encontrarão um componente chamado Real Final Sales Private Domestic Purchases. É um nome desse tamanho para dizer o quê? Vendas reais, finais, para consumidores americanos. Quanto que as famílias estão consumindo. Esse componente do PIB hoje é muito avaliado pelo Fed e ele às vezes destoa do resultado do PIB em si. Então é comum você ter um Real Final Sales alto com PIB baixo ou vice-versa. Por quê? Porque o PIB é afetado por muitos fatores que não são tão relevantes assim. Pode ser a variação dos estoques privados, pode ser a balança comercial.
Eu tenho esse dado na minha planilha do canal, que vocês também podem baixar, basta ser membro aqui do canal. Ele se chama Real Final Sales, ele mede o consumo das famílias e, historicamente, desde 1947, trimestre após trimestre, esse dado ele cresce em média 2,60%. Então, desde a criação do indicador, esse componente cresce trimestralmente falando 2,6%, que é essa linha laranja no meio do gráfico. As colunas em azul, elas mostram o crescimento trimestral desse componente desde 2000. Peguei um período menor. Eu poderia, inclusive, calcular a média do componente desde 2000, porque, década de 40, 50, 60, 70, era muito diferente do hoje em dia. Mas, de qualquer maneira, eu queria o dado histórico. E reparem que nos últimos anos, exceto 2022, o componente cresceu muito próximo da média, em alguns momentos até acima, mas em nenhum momento abaixo. O fato é que o diripinal está mostrando um crescimento de apenas 1,07% desse componente no atual trimestre, ou seja, a barrinha estaria mais ou menos aqui embaixo, bem menor do que nos trimestres anteriores. O que isso significa? Desaceleração da demanda, moderação da demanda, mas não é um dado recessivo. Ele seria recessivo se do nada se aproximasse de zero e no trimestre seguinte contraísse. Então ele sai ali de 2,70, que é o valor mais próximo. Deixa eu ver aqui na planilha. 2,99, tá? É o número mais atualizado. Ele sai de 2,99 e vai para zero. E daqui a pouco em contração. Opa, isso é recessivo. Tá? Em todas as recessões, esse componente ele caiu. Não é o caso por enquanto. Mas lembrem-se que hoje é dia 18 de março, os dados de fevereiro ainda serão divulgados, os dados de março ainda serão divulgados, e quando o diripinal tiver mais informações, esse número ele se aproximará muito mais da realidade. É isso que os dados comprovam. Então aqui eu tenho duas informações. Uma medida pela BEA, que é Bureau of Economic Analysis, é a Secretaria de Análises Econômicas que divulga o PIB. E em azul eu tenho esse componente do PIB medido pelo Nowcast Fed Atlanta. Então nada mais é do que a comparação entre expectativa e realidade. O Nowcast em azul é a expectativa e a linha verde é a realidade, é quanto que veio de fato esse componente calculado pela Secretaria de Análises Econômicas. Em alguns períodos, reparem que trimestre a trimestre, o Nowcast prevê um crescimento maior ou às vezes menor, mas mais recentemente os dois andam muito juntos, tá? Muito próximos. E agora o Nowcast está prevendo uma desaceleração. Seria o número mais fraco desde 1,07, desde o terceiro trimestre de 2022. Na época, o segundo e o terceiro trimestre mostraram contração do PIB dos Estados Unidos. Tá aqui, ó. Contração no primeiro e no segundo trimestre. Ah, não, mas aqui está positivo. Esses dados foram revisados, tá? Porque na época ambos estavam negativos e se falava em recessão técnica lá fora. O que eu quero dizer com tudo isso, tá? Depois de 8, quase 9 minutos de vídeo, são dados levemente mais fracos, mas não são recessivos, pelo menos não por enquanto. Existe sim uma desaceleração da demanda dos consumidores, ponto. E isso muda o que nós sabíamos da economia em 2024, que era muito mais dinâmica. De fato, houve sim um impacto no apetite dos consumidores por demanda. Isso acontece por qual motivo? Incertezas. Um excesso de incertezas em relação às políticas do governo, às tarifas e o impacto disso tudo na economia. Então isso chama bastante atenção, ok? Eu diria que faz muito sentido acompanhar de perto todas as atualizações do diripinal, porque até o dia 3 de março, por exemplo, esse componente estava zerado. Ele saiu de 2,7%, 3% de crescimento, que é muito próximo, mas levemente acima da média histórica, para 0%. Isso na atualização do dia 3 de março do diripinal. E agora foi para 1,1%. Então, no curto prazo, essa informação ela tem sofrido com uma bastante volatilidade, mas quanto mais próximo do fim do trimestre, mais assertivos serão as previsões
mais assertivas serão as previsões do Diripirão, tá? Portanto, nós temos que analisar exatamente o quê? Reparem que essa desaceleração da atividade tem produzido no mercado uma queda sincronizada entre os juros americanos e os ativos de risco. É um comportamento não muito comum do mercado americano. Vocês sabem que quando o Fed vai cortar o juro, em alguns cenários o mercado reage super bem. Então os ativos de risco eles sobem. Especialmente quando o mercado espera que algo vai acontecer, né? Porque ele sempre antecipa as coisas. Agora, juros e bolsa caírem juntos não é um comportamento comum. Portanto, em 2025, esse comportamento é comparado com alguns momentos da história, com 2000, ano 2008, 2002. A grande pegadinha desse gráfico aqui é que são os retornos desse primeiro trimestre anualizados. É como se até o final do ano, Nasdaq continuasse caindo e os juros americanos continuassem caindo. O que provavelmente não vai acontecer, não por um ano inteiro. Mas mostra como esse comportamento sincronizado entre juros e bolsa é sinal de problema, não é mesmo? Em outros momentos que isso aconteceu, foi 2008, crise, né, do subprime, 2000, que foi o fim da bolha das .com, e 2002, que foi o grande início do bull market, das commodities e dos mercados emergentes. Então, 25 tem sido até o momento um ano completamente diferente de qualquer expectativa do mercado. No final de 2024 só se falava da exuberância americana e como o governo Trump seria excepcional para manter, para preservar essa saúde econômica. Uma economia que vem bombando há muito tempo, mas que por baixo da superfície dependia de estímulos fiscais. Dependia de estímulos fiscais. E não só isso, da valorização do mercado financeiro, da valorização das bolsas. Porque nós sabemos que a população americana tem uma parte considerável do seu patrimônio em ações. Na verdade, nunca teve tanto dinheiro em ações. Dá quase 1/3 do seu patrimônio. Toda vez que o S&P sobe 1%, isso gera um ganho patrimonial, uma criação de riqueza tão grande, que esse lucro ele é usado para consumo. Seja para fazer uma viagem, trocar de carro, trocar de casa, ou até mesmo para jantar fora. E engraçado que em fevereiro houve uma queda acentuada de despesas com restaurantes. Não sei se existe correlação aqui, mas é interessante, chama a atenção. Talvez devêssemos acompanhar vendas no varejo e esse componente de gastos em restaurante em março, porque foi em março que o S&P estendeu a queda, inclusive bateu aí 10% de correção desde a máxima histórica, entrando em território de correção, né, junto com Nasdaq e também Russell. Hoje é um dia especial, para aqueles que não sabem, hoje é o dia que eu me despeço dos meus amigos dos 20 e tantos anos de idade e entro numa nova fase da minha vida, o pessoal dos 30 e tantos. Hoje é meu aniversário, então eu gravo esse vídeo aqui no meu aniversário, quero trazer um presente para vocês, que é um desconto de 50% para os inscritos do curso Macro Fundamentos nas próximas 48 horas. Então, para aqueles que têm interesse em aprender economia comigo, eu não ensino day trade, não é um curso sobre mercados, não é um curso sobre investimentos, é um curso sobre economia, do mais básico até o mais avançado. Use o cupom ANIVERSÁRIO, que está aqui na descrição do vídeo. Na verdade, o link na descrição vai automaticamente lá para a Hotmart e, a princípio, o cupom já é para funcionar. Você não precisa escrever nada. Isso vai garantir desconto de 50% para os inscritos nas próximas 48 horas. Então, o aniversário é meu, mas o presente é de vocês. Falando sobre, então, a rotação global, para entender para onde o capital está indo, porque algumas pessoas mandaram mensagem no Instagram perguntando para onde a grana está indo. Tá, saiu dos Estados Unidos. O setor de tecnologia é um dos piores do ano em 2025, né, do S&P 500. O setor de consumo discricionário é o pior de todos. Esse dinheiro está indo para onde? Bom, dá para saber que parte desse capital está indo para títulos americanos, por isso que os yields estão caindo. E não só isso, para mercados desenvolvidos, exceto os Estados Unidos, e até mesmo os mercados emergentes. Como que eu percebo isso? Basta você fazer uma análise entre ETFs, por exemplo. Então, EFA, isso aqui os membros já estão carecas de saber. Eu acho que a palavra rotação
Eu repeti tanto ultimamente que está chegando a ficar chato, mas é preciso. EFA é uma ETF de mercados desenvolvidos, então ele acompanha a rentabilidade de bolsas de países desenvolvidos, exceto Estados Unidos. E aí eu divido por S&P 500. Poderia ser por IWV também. IWV é o Russell 3000, representa 95% das ações americanas. Nesse caso eu fiz uma comparação mais simples. Mercados desenvolvidos, sem Estados Unidos, dividido por S&P 500. E reparem que isso aqui é um ciclo. Isso aqui é um ciclo de rotação de longo prazo. Desde 2010, 2011, o mercado americano, olhando para S&P, ele bate consistentemente os mercados desenvolvidos. EFA, por isso a relação ela vem caindo. Olha o que aconteceu nesse mês de fevereiro. Olha o que aconteceu março, mês de março, fevereiro e janeiro, quando a rotação efetivamente aconteceu, quando ela começou. Isso aqui é uma rotação violenta. Violenta, por quê? Porque ao mesmo tempo que esses mercados desenvolvidos estão subindo 2 dígitos em dólar, realmente surfando uma alta não vista há muito tempo, o mercado americano está caindo de maneira sangrenta. Muita gente se machucou ultimamente, seja porque estava alavancado, enfim. Então é uma migração de recursos, é uma rotação violenta. Será que isso aqui é uma rotação de curto prazo ou de longo prazo? Se for de curto prazo, não vai durar muito mais tempo. Não vai durar muito mais tempo. Reparem que dentro desse canal de baixa, pode subir um pouco mais, ou seja, mercado desenvolvido performa um pouco melhor que S&P por mais alguns dias, só que depois volta a performar mal de novo. Então S&P volta a subir e mercados desenvolvidos ou param de subir ou caem. Tá? O pessoal realiza lucros ali e manda para os Estados Unidos. Se for uma rotação de longo prazo, vocês verão essa relação romper esse canal de baixa. E aí, meus amigos, pode ser o início de um novo ciclo de mercado. O ouro, ele está sinalizando que isso pode acontecer. Eu tenho escutado muito o que o ouro tem para dizer ultimamente. O ouro é um ativo que eu não acompanhava no passado, mas essa alta violenta do ouro nos últimos 1 ou 2 anos chama muito a minha atenção. Portanto, o ouro ele costuma ser um ativo que antecipa o ciclo das commodities e o ciclo dos mercados emergentes, por exemplo. Antes de falar dos emergentes, essa valorização dos mercados desenvolvidos em relação aos Estados Unidos em março é a maior desde a criação dessa ETF. Tá? O histórico não é tão longo assim, eu gostaria que viesse desde a década de 90, mas não existe. Pegando retornos mensais desde 2002, nunca antes EFA subiu tanto em relação ao S&P 500. Só nesse mês, um ganho de 9,66%. No semanal, reparem que essa relação ela saiu da sobrevenda para a sobrecompra em 2, 3 meses. A rotação ela começou no dia 23 de dezembro. 23 de dezembro. Dali para frente, o mercado americano perdeu força e esses outros mercados começaram a disparar. Então, a rotação de verdade começou dia 23 de dezembro. Ela ganhou muita força há 2 semanas atrás, considerável. E isso fez com que a relação saísse de sobrevenda, olhando para o RSI semanal, para sobrecompra muito rápido. Tá? Aqui está mais um motivo pelo qual eu acho que grande parte desse movimento já aconteceu. E reparem como desde 2010, quando encosta na média de 200 semanas, que é um indicador de tendência de longo prazo, encosta, desafia e perde de novo. Aconteceu 1, 2, aqui não chegou a se aproximar, tá? 2 ou 3 vezes. Essa vai ser a 4ª vez, num período de mais ou menos 15 anos. Se romper a média de 200 semanas, se romper esse canal de baixa, temos uma mudança significativa do comportamento do mercado. Não sei se vai acontecer, portanto eu apenas acompanho e tento ler o que o mercado quer dizer. Mais uma para vocês. Aqui os membros já estão cansados de saber. Emergentes dividido por S&P 500. Aqui o gráfico não é tão bonito. No outro caso, o indicador está próximo de romper a média de 200 e o canal. Aqui teria que subir muito ainda. Aqui os emergentes precisam subir
um monte, para não ter que falar palavrão, para romperem tanto a média de 200 como também o canal de baixa, tá? Isso porque emergentes, eles ficam sempre atrás do mercado global. É, é o mesmo que as small caps. Small caps no mercado em queda caem muito mais que as large caps. No mercado em alta, sobem muito mais. Só que faz muito tempo que os emergentes não vivem um longo período de apreciação, como foi o caso de 2002 até 2008. Ó, vou colocar no mensal de novo aqui, ó. Isso aqui foi um ciclo de mercado. Esse aqui é outro ciclo de mercado. E reparem como os eventos econômicos que acontecem no mundo impactam essa relação. Aqui 2016 foi o fundo das commodities globais. O petróleo custava, sei lá, $30 o barril, minério de ferro, $30 a tonelada. Realmente era bizarro. Cobre era baratíssimo. De lá para cá a coisa mudou. E isso ajudou os países emergentes. Foi inclusive o fundo do mercado brasileiro, não é mesmo? Aqui em 2021, fevereiro de 21, o mundo inteiro vivendo um sonho. Juro zero, juro negativo, impressão de dólares, impressão de euros, impressão de iene japonês. Mercados emergentes nesse período subiram mais do que o mercado americano, até que chegou um limite. Os investidores decidiram vender emergentes e comprar S&P até o final de 2021. Essa aqui é a maior rotação mensal entre S&P e emergentes desde janeiro de 2006. Pô, é bastante tempo. Eu que estou acostumado a fazer comparações aqui com 2022, 23 e 24, 2006 é bastante tempo, tá? E não precisa subir muito mais para romper essa máxima, não. Por exemplo, no mês está subindo 10,68, tá? É o dado desse mês de março. Hoje é apenas dia 18. Em janeiro de 06 subiu 11,36. Então, amigo, se subir mais 1%, o mercado emergente terá a maior valorização em relação ao S&P 500 da história, começando ali por 2002, 2003, tá? É uma mudança de ciclo? Não sei. Ainda não consigo dizer. Mas que sim, existem ingredientes para crer que a exuberância americana está terminando? Existem. E eles são crescentes, tá? Mas eu não quero ser aqui não quero ser porta-voz do pessoal do Apocalipse, mas é algo para a gente estudar, né? Eu adoro traçar esses canais. Puta, isso aqui é muito divertido, porque você identifica os ciclos, né? E aqui tem um ciclo interessante que pode acabar em algum momento. Não sei se é agora, mas uma hora vai. Reparem como também aqui o RSI no semanal ele saiu de quase sobrevenda para sobrecompra em pouco tempo, ok? Isso me chama a atenção. Acho que esse movimento também está muito próximo do fim. O que pode acontecer é isso aqui. Rotação, encosta na 200 no semanal, cai um pouco e depois sobe. Só que isso aqui iria até 2026, mais ou menos. Não é uma coisa de um dia ou dois, uau, tudo mudou. Não, bem pelo contrário. É coisa de trimestres, anos. Afinal de contas, é um gráfico semanal. Isso aqui é um gráfico mensal. Então, mercados emergentes europeus e asiáticos, que eram pouco acompanhados, impopulares, estão registrando forte entrada de capital. Basta a gente analisar fluxos. Quem postou isso aqui foi o João Ascoli. Eu recomendo muito vocês acompanharem ele nas redes sociais. Ele tem inclusive um grupo no WhatsApp, que é aberto, mas só ele consegue mandar as mensagens, onde ele compartilha vários assuntos, principalmente commodities. Eu gosto de escutar quando ele fala de commodities. Ele postou o seguinte, né, um estudo do Bank of America mostrando, agora em março, uma variação mensal gigantesca de fluxo saindo dos Estados Unidos, saindo de ações, saindo de techs e de energia, migrando para onde? Europa, zona do euro, mercado inglês, mercado emergente. Quanto tempo que eu não via isso? Cash, dinheiro, então o pessoal vendendo ações para aumentar o caixa. E staples. Staples é um setor defensivo, tá? É nada cíclico e defensivo. Então, comprando defesa nos Estados Unidos, caixa, que também é defesa, e mercados que até pouco tempo atrás ninguém sabia que existiam. Só Estados Unidos. Só se fala em S&P, só se fala em Big Tech, só se fala em alocação em dólar. Pois o ano de 2025
mostra que não existe uma receitinha pronta do que você tem que comprar. Enfim. Uma coisa que a mídia não está mostrando, e que eu acho que deveriam mostrar, é que nas últimas semanas eu tenho lido várias notícias no Twitter, não foi em sites oficiais aí do Bloomberg, Estadão ou tal, de mudanças que a China está promovendo na sua economia. Tá? Ao mesmo tempo que o mercado americano vive um período de grande incerteza, incerteza política e econômica, outras economias estão aproveitando o momento para estimular a sua atividade. Então é o caso da Europa. A Alemanha principalmente vai investir pesado, bilhões, centenas de bilhões em infraestrutura e defesa nos próximos anos. E a China também vem promovendo mudanças que, por enquanto, nós não sabemos se terá impacto relevante na economia ou não, até porque eles já estão nessa pegada há mais tempo. Mas se tiver algum impacto positivo, essa rotação ela pode persistir. Dinheiro saindo dos Estados Unidos e migrando para outros mercados, tá? É importante entender que isso aqui é tudo relativo. Isso não é porque a China está promovendo mudanças que vale a pena você vender o que tem e investir lá. É porque ao mesmo tempo que esse mercado, além do europeu, os emergentes, estarem um pouco mais construtivos, Estados Unidos ficou feio. Os investidores ficaram pessimistas. Então, enquanto o mercado americano continuasse acreditando na exuberância da economia americana, esse fluxo não migraria para esses outros mercados. Uma questão no relativo. Esses mercados hoje estão mais bonitos perante os olhos daqueles que estão preocupados com os Estados Unidos. É isso. Tá? Isso ajuda a explicar a performance do nosso mercado em 2025. Não achem que o dólar a 5,68, 5,70 tem a ver com alguma mudança fiscal lá em Brasília, alguma notícia positiva, a economia está super bem. Dá uma olhada nos dados de inflação. Feio, né? Essa alta do Ibovespa, por exemplo, voltando, isso aqui é o Ibova 11, né? Mas coloca o Ibov, então, 130 mil pontos de uma hora para outra, né? 3 dias de grande valorização. O que aconteceu em Brasília? Nada. Vou resumir para vocês, nada. Não mudou nada. Tá? É uma rotação de mercados, é global. Aí falando de Estados Unidos, pega aqui o S&P 500, tá? Pega aqui o S&P 500. A alta de sexta, de segunda-feira, ela aconteceu por qual motivo? Eu desafio vocês a comentarem aqui embaixo o que explica essa valorização do S&P, Nasdaq, Russell entre sexta-feira e segunda-feira. Quais foram as notícias que impactaram os investidores? Nenhuma. Isso porque eu fui viajar na quinta-feira, voltei na sexta-feira à tarde. Quando eu cheguei aqui, uau, aquele mercado forte, né? Russell 2,40 de alta, S&P 2% de alta, o PWZ, que é o Brasil em dólares, 4,20 de alta. Uau, o que mudou? O que saiu? Qual foi a notícia? Nenhuma. Foi apenas rotação, foi apenas um fluxo de recursos. Portanto, essa recente melhora do mercado americano, ela aconteceu por conta do famoso buy the dip. Caiu, comprou. Compra o fundo. Os investidores começaram a comprar, mete bronca porque eu quero aproveitar que está barato e vai voltar a subir. Não foi baseado em nenhum indicador econômico e nenhuma notícia. E isso faz com que essa recuperação, na minha opinião, seja muito frágil. Só que olha só, o que aconteceu sexta e segunda é quase histórico. Porque nesses pregões, o market breadth do S&P 500 foi incrivelmente forte. Mais de 90%. O que isso significa? É o percentual de ações do S&P, das 500 empresas, que registraram alta no dia. 90% das empresas, das 500 empresas, subindo num único pregão é algo realmente raro de acontecer. Portanto, chama atenção. E aqui nós temos uma planilha divulgada pelo Ryan. Esse é um cara bem otimista com o mercado americano, então vale a pena acompanhar tanto os otimistas quanto os pessimistas, tá? O Ryan publicou o seguinte: quais foram as vezes que o S&P 500 registrou uma alta de mais de 90% das ações lá dentro, no único dia? E nesse caso, não é um dia, são dois seguidos. Ativos avançando no primeiro dia, mais de 90%, e ativos avançando no segundo dia, em mais de 90%.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora foi a 12ª vez. Nessas situações, qual foi o retorno médio do S&P 500 nos próximos 3 meses? 6,2%. Em 90,9% das vezes. Isso é, das 11 vezes que isso aconteceu, 10 delas, o retorno do S&P foi positivo 3 meses depois. E foi positivo em 10,8% 6 meses depois, e foi positivo quase 16% 12 meses depois. E de novo, ó, em 10 das 11 vezes. 10 das 11 vezes. Então isso me faz crer que tem sim fluxo comprador no mercado americano, mas ele não foi motivado por nada, não teve notícia, não teve um indicador. E a gente sabe que são coisas, principalmente notícias, que hoje machucam a performance do mercado americano. Não é mesmo? Tarifas, recessão, embora eu tenha feito de tudo para mostrar que recessão é uma palavra forte por enquanto. Mas, né, tarifas. E é um mercado caro, né? Eu continuo achando que é um mercado caro. Enfim, uma coisa que eu mostrei para os membros no intraday, para quem gosta de operar S&P 500, por exemplo, ele vem mostrando aqui um cenário construtivo, na minha opinião. Eu não estou entendendo porque ele não está atualizado aqui. Ah, tá, assim tá bom. Porque ele vem começando a negociar no gráfico de 1 hora, mas para intraday, para quem opera, acima das médias tanto de 50 e de 200, de 200 períodos, tá? Fazia tempo que isso não acontecia. Então a grande queda começou lá no dia 21 de fevereiro, uma sexta-feira, quando disseram que a queda foi causada pelo novo Covid. Depois desse dia, ninguém nunca mais falou no novo Covid. Muitos de vocês falam que o mercado é manipulado. Eu acho que as notícias, elas ajudam a manipular. Isso eu acredito. Porque é impressionante como algumas notícias no dia são, assim, muito importantes. Isso aqui causou a queda dos mercados. Depois ninguém mais fala daquilo. Tá? Ou a notícia manipula, ou o pessoal compra uma notícia, sabe? Aceita uma notícia que não faz sentido. Enfim. Então, desde então, tem sido muito difícil do S&P negociar acima dessas médias móveis, seja de 50 ou de 200 períodos, até que na sexta-feira isso se inverteu, né? Conseguiu romper a média de 50, segunda-feira se manteve, rompeu a 200, mas agora voltou a cair. Eu gostaria, só para resumir então, eu gostaria de ver mais indícios de que sim, o mercado vai recuperar, Trump vai dar para trás em questão das tarifas, vai cancelar ou vai diminuir as alíquotas, uma coisa positiva, tá? Por enquanto não encontro nada. Sobre a super quarta, eu vou ser bastante breve. No Brasil, nós não queremos, eu acho que o mercado não quer, nenhum indício de que o Banco Central logo mais vai cortar juro, ou seja, uma comunicação dovish. Os dados de inflação ultimamente vieram ruins, como a gente sabe. Não é só um problema de alimentos, por exemplo. Temos ali a reaceleração da inflação de serviços, que há muito tempo não acontecia, dado uma economia que está, né, sobreaquecida, não é mesmo? Mas que desde dezembro deu uma desacelerada, tá? Isso pode conter o Banco Central a não precisar subir tanto o juro nos próximos meses, aí perto de 16%, talvez seja um exagero. Mas ainda precisaria de mais informações, dados econômicos para chegar a essa conclusão. Eles devem aumentar a taxa de juros de novo, porque é o que prometeram no fim do ano passado, não é mesmo? 2 altas de 100 basis points para o início desse ano. Como essa é a segunda reunião do ano, eles devem fazer o que prometeram, aumentar de novo 100 basis points. Só que daqui para frente fica incerto o que eles farão. Aí a pergunta é, no comunicado de amanhã, eles colocarão forward guidance ou não? Isso é, vão criar uma prescrição futura do que pretendem fazer nas próximas reuniões? Pretendemos na próxima subir de novo. Você meio que promete para o mercado tal atuação. Nós não sabemos. Isso vale a pena acompanhar. E nos Estados Unidos, muitos de vocês me perguntam se vai ter alguma alteração na política de redução do balanço patrimonial do Fed, que é o famoso QT. Eu acredito que não. Por quê? E na última aparição do Powell, seja ao vivo no YouTube, ou até mesmo na ata do FONC, né, eles chamam de minutos do FONC, foi dito que eles pretendem manter o ritmo de redução do balanço patrimonial até mais ou menos a metade do ano e depois parar.
parar ou até mesmo desacelerar, ninguém sabe. Então, se eu for esperar alguma mudança na política de QT, eu esperaria mais para o fim do semestre, metade do ano, é o verão americano. Em termos de política monetária, taxa de juro, não vai ter mudança nenhuma, ok? Até porque o Powell falou que eles estão num momento de wait and see, espera para ver, espera indicadores de inflação saírem, espera indicadores de atividade saírem, para daí tomar uma decisão mais clara ali na frente. Como ainda tem uma reunião em maio, depois junho, lá para frente, quem sabe eles possam criar esse forward guidance também, essa prescrição futura, dizendo estamos próximos de cortar de novo. Opa, o mercado já vai antecipar isso nos preços dos ativos. Mas por enquanto não. Qualquer comunicação muito agressiva do Fed pode continuar ferindo a performance do mercado americano, né, que vocês sabem que nesse ano não está legal. Então, qualquer prescrição muito ousada, muito agressiva, ou como a gente chama, né, hawkish, pode ser ruim para o mercado lá fora, que inclusive está acelerando um pouco a queda hoje, tá? Achei que para uma terça-feira pré-FONC seria um mercado bem sem graça, não é mesmo? É normal, um dia antes, ou até mesmo no mesmo dia de uma decisão de política monetária, o mercado fica paradinho. Fica paradinho. Não é o que está acontecendo. De novo caindo, S&P 1,20, Nasdaq 1,80, Russell caindo menos 0,78, provavelmente impactado por Big Techs. Big Techs e comunicação, certo? O setor de comunicação é pesado em alguns nomes das 7 magníficas. Nesse momento, Tesla caindo 4, Meta caindo 5, Apple caindo 13,5, Nvidia 2,5. Big Techs hoje sofrendo de novo. RSP não cai tanto, 0,69. Então, de novo, Big Techs. Eu tenho aí duas opiniões que talvez vocês não concordem, mas enfim, eu acho que as Big Techs, ou melhor, o setor de tecnologia do S&P vai performar muito mal esse ano, vai continuar performando mal até o final de 2025, e o que me mostra isso é a análise de força relativa, ok? Não consegue performar bem com o S&P 500, então acho que, sei lá, até o final do ano vai performar mal, ou pode ser até pode ser até mais duradouro isso, tá? Pode ser até mais duradouro, não sei, não tem como prever, mas eu acho que não vai performar mal não vai performar bem daqui para frente. E além disso, eu acho que o petróleo está fazendo fundo, tá? Para voltar a subir, o que deve levar à valorização do setor de energia. E aí, quando nós olhamos para esse indicador aqui, eu já postei aqui algumas vezes e dizia para vocês acreditam em teorias da conspiração? Pois bem, relação XLE-XLK, rompendo esse canal de baixa pela primeira vez desde 2008. Sinaliza exatamente o quê? De novo, uma virada de ciclo nos Estados Unidos. Então, esse indicador aqui, para mim, é muito importante. Esses indicadores de rotação são muito importantes, embora, diferentemente deste, eles ainda não sinalizem uma mudança considerável de ciclo de mercado. Tá? Eu olharia mais para EFA S&P 500, ok? Em breve ele vai encostar aqui na média de 200 semanas e no limite de alta do canal de baixo. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem ali a promoção de 50% de desconto do curso Macro Fundamentos, cupom aniversário, mas o link que está aqui na descrição já leva vocês automaticamente para a Hotmart com o cupom aplicado, certo? Obrigado, deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e até mais.